Estou um pouquinho nervosa, mas vou conseguir. Gente, deixa eu falar uma coisa muito importante com vocês. Eu não posso falar o meu testemunho sem colocar a minha frase aqui. Não existe milagre sem diagnóstico. E eu quero que vocês, com muita força, falem também. Não existe milagre sem diagnóstico. Glória a Deus. Há mais ou menos uns 4 meses, eu passei por um momento muito difícil na minha vida. Mas o Senhor sempre esteve comigo o tempo todo. A importância da gente se cuidar é muito importante. Se você perceber qualquer coisa no seu corpo estranho, corra, vai ao médico. Gente, aconteceu comigo. Eu estava começou com uma calcificação mamária. Eu não liguei, achei que não era nada demais. Quando a Raíza e a pastora fez aquele encontro lá na Quinta da Boa Vista e falou sobre a gente se autoexaminar, aquilo ali me despertou. Porque eu já estava com aquela calcificação. Mas para mim aquilo ali era normal. Vai passar. E eu fiquei guardando aquilo dentro do meu coração, um pouquinho preocupada. Mas uma pessoa aqui nessa igreja, ela foi usada profundamente. Eu estava servindo porque o meu ato de servir, a minha oferta é servir ao Senhor. E essa pessoa chegou e falou assim: vamos ali rapidinho comigo. E ela olhou para mim e falou assim, colocou a mão no meu peito direito, e falou assim: não existe milagre sem diagnóstico. Deus manda dizer para você. Eu entendi que naquele momento eu ia passar por um processo difícil, mas Deus, Ele está comigo o tempo todo. Essa palavra foi a minha amiga lá, Michelle. Ela, Monique, a pastora e o pastor me acompanhou nesse processo. E algumas irmãs aqui também. Eu não contei nada porque o Senhor falou para mim ficar em silêncio. E hoje eu entendo por quê. Porque era para mim estar aqui falando para vocês o que eu passei e a cura que o Senhor fez na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Essa calcificação, não liguei, né? A Michelle foi usada por Deus. E eu falei: vou procurar um médico. É Deus me alertando. Fica atento aos sinais. Porque o Espírito Santo, ele fala contigo 24 horas. E às vezes a gente não está nem aí, mas o Senhor, ele avisa e usa pessoas. Fui ao médico. E o médico falou assim: isso não é nada demais não. É uma calcificaçãozinha, tá pequena, tudo de uma boa. Tá bom. Viajei com meu marido. Quando eu cheguei em casa, essa calcificação ficou uma bola desse tamanho, vermelha. Fiquei preocupada, mas eu mantive a minha palavra. Quando eu cheguei, falei: amiga, olha o que eu estou passando, vai ao médico. Cheguei lá no médico, o médico falou: é normal, deve estar com uma alergiazinha, mas vai passar. E aquilo ali aumentou cada vez mais. Ficou uma bola desse tamanho. Eu falei assim: ferrou. Fiz tudo que eu tinha que fazer. Fui lá em Taquara. Fica ligado no mistério. Porque quando a gente oferta, o Senhor, Ele faz tudo. Até meu Uber foi pago. Cheguei lá. Olhei para a médica. A médica olhou para mim. Michelle foi como testemunha. Ela olhou para mim, olhou para o meu peito. Ela falou: deita aqui. Deitei. Ela estava com uma cara meio estranha. E aí eu falei assim: doutora, fala logo, eu estou com câncer? Porque eu queria saber, porque eu queria tratar. Ela falou assim para mim: eu sou a melhor. Fica despreocupada que eu sou a melhor e que eu vou cuidar de você. Na mesma hora eu entendi que tinha alguma coisa errada comigo.
E ela passou vários exames. Exames com os nomes esquisitos que eu leio, mas eu fiz. E aquele nódulo foi crescendo, foi crescendo. 5 nódulos no meu peito, grande demais. Fiquei com uma bactéria no meu peito. Estourou aquela bolha, saía sangue, mas eu permanecia adorando. Ninguém sabia o que eu estava passando aqui, mas quando eu ficava ali na recepção, cada abraço de vocês, eu era curada. Eu estava cheio de dor, eu estava quebrando e eu estava cheio de febre, mas eu estava aqui, adorando a Deus, porque eu sabia que no final ia ter milagre. Fui fazer biópsia. Gente, meu peito estava cheio de infecção. Tomei 6 agulhadas. 6 agulhadas. Eu olhei pro médico, o médico ficou olhando assim. E eu entrei no meu quarto e falei assim: Senhor, o Senhor é a cura. Independente do que eu estou passando, o Senhor vai fazer. E tudo que os médicos vão falar é mentira do diabo. Porque eu decretei e declarei que era mentira do diabo. A minha convicção, a minha fé me manteve de pé. Fiz todos os exames. Aí uma amiga, peguei resultados da ressonância. Na minha ressonância deu, eu estava com 5 nódulos grandes, que eu estava parecia ali uma coisas ruins. Mostrei para a Michelle, mostrei para o Moisés. Meu marido trabalha na parte de oncologia e ele sabia que aquele diagnóstico era um diagnóstico ruim. Uma amiga chegou para mim e falou assim: Jennifer, você está passando por esse processo. Eu falei: esse processo não é para me matar. Esse processo é para me manter de pé. Porque não tem como eu falar de fé, eu falar de cura e não viver a cura, não viver a fé. E às vezes eu e vocês somos assim, falamos de fé, mas quando acontece qualquer coisa sobre as nossas vidas, cadê a fé? Foi embora? Tem que permanecer. Eles não queriam me falar, mas uma amiga que é enfermeira, tem uma conhecida que trabalha na parte de oncologia, e ela falou assim: ela vai receber o diagnóstico, fica do lado dela, porque esse câncer está avançado e ela vai ter que passar por um processo muito difícil. Não fala para ela que eu te falei isso, não, só fica do lado dela. Para os médicos, até mesmo para minha médica, era câncer, mas o Senhor, Ele bateu o martelo, Ele me curou, Ele falou que ia fazer e fez. Mas sabe por que Ele fez? Porque eu acreditei na palavra. Não existe milagre sem diagnóstico. Fiz todos os exames. Cheguei lá na minha médica. Quando ela viu o resultado, ela olhou para mim, ela olhou para o mistério e ela falou assim: você viveu um milagre. Aí ela falou assim: você tem que agradecer a Deus todos os dias. Eu olhei para ela e falei assim: doutora, eu tenho Deus, eu tenho fé, e eu tenho um exército de mulheres orando pela minha vida. E o Senhor me prometeu que Ele ia fazer e Ele vai fazer, independente do processo que eu ia passar. E ela falou assim: glória a Deus, eu nunca vi isso antes. Eu tenho testemunha, mistério, o Monique limpou os peixes. E Deus é brilhante. Deus, Ele faz. Deixou marca, porque Ele tinha que deixar, porque quem fez a cirurgia foi Deus, porque quem curou foi Deus. É para toda vez olhar para o espelho e falar assim: olha, você é um milagre vivo, e eu sou um milagre vivo. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual o diagnóstico que Deus falou, que os médicos falaram para você, mas
existe cura. Existe. Mantenha a sua fé. Porque o que você passa não é para a morte. O deserto não é para me matar. O deserto é para me ensinar. O deserto é para me colocar de pé. E Deus, Ele me deu um presente. Porque no dia do meu aniversário veio o diagnóstico. Existiu um milagre. E eu fui curada. Cadê os nódulos? Não tem mais. Eu sou amada. Vocês são amados. Aquilo que Deus coloca na sua mão não é para a morte, é para a vida. Às vezes você passa por um processo, você fala assim, Senhor, é difícil. Mas eu estou aqui para falar para você que existe cura, existe milagre. Às vezes você precisa passar por um processo de amadurecimento, aprendizado. Deus, Ele fez isso comigo porque eu não sou uma menininha. Minha pastora sempre fala assim, eu sou uma mulher. E mulher precisa passar por situações para se manter de pé. E Deus me fez estar de pé. Eu vou deixar uma palavra. Que fica em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também fará. E o que semeia em abundância, em abundância se fará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus ama a quem dá com alegria. Sabe o milagre que eu vivi? Eu parei de trabalhar. Vem a preocupação, né? Só o meu marido. Só que a oferta a gente dá com alegria. Eu sentava ali. Às vezes eu tinha R$1, 10 centavos, 50 centavos. Mas eu entregava para Deus. Eu entregava no altar diante do Senhor. Eu entregava com alegria. Eu adorava ali com alegria. A minha oferta foi amar, foi a servir, foi dar as moedinhas de coração. Mas sabe o que o Senhor fez? Nada na minha casa faltou. Os remédios não faltou. Os UPs ao médicos não faltou. Foi um momento que eu vivi mais prosperidade na minha casa, no meu lar, na minha casa. Mas sabe por quê? Porque eu adorei com alegria. Eu entreguei com a minha alma, com o meu coração. Às vezes, você acha que o Senhor vai te abençoar financeiramente. Mas existem várias formas que Deus pode te abençoar. Ele pode prosperar no seu lar de várias formas. Ele pode te curar. Ele pode curar sua família. Ele pode curar o seu marido. Ele pode curar os seus filhos. Às vezes você passa por um processo, mas o Senhor sempre te dá recurso. E o recurso que Ele dá é a oferta que você entrega. Agora eu te pergunto essa noite, qual oferta que
que eu e você está entregando verdadeiramente para Deus? O que você está deixando no altar do Senhor? O Senhor não é legais. O Senhor não é qualquer coisa. Dê com alegria. Dê com prazer. Faça esse culto essa noite diferente. Eu não sei o que você tem pedido para Deus. Eu não sei quando você entra no seu quarto, você fala para o Senhor. Mas essa noite, o Senhor está te pedindo para abrir a sua boca. Na hora da oferta, não dê de qualquer jeito. Dê com alegria. Dê dançando. Dê sorrindo. Porque o Senhor, Ele quer fazer, assim como Ele fez na minha vida, Ele quer fazer na sua vida. Mas isso não depende só de Deus, depende da sua atitude. Qual é a atitude que você vai ter diante do Senhor essa noite? O que você vai oferecer? Migalhas? Se você tiver 10 centavos, só 10 centavos, vai ser esse 10 centavos que você vai apresentar diante do Senhor. Se você tem R$1, vai ser esse R$1 que vai apresentar diante do Senhor. Assim como eu vivi um milagre, você vai viver um milagre. Assim como eu vivi as promessas que Deus fez e realizou na minha vida, você vai testemunhar nesse lugar, na Advec Cosmo, a transformação que o Senhor fez e vai fazer sobre a tua vida. As obreiras vão estar distribuindo um envelope.